Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Bartman, sou professor de Geografia e hoje estamos aqui para mais uma aula. Hoje o nosso tema é Mato Grosso do Sul, setor primário, secundário e terciário. Pegue sua caneta, o seu lápis, a sua borracha, se acomode aí na sua casa, sua garrafinha de água, preste bastante atenção e vamos aprender um pouquinho. Venha comigo! Então, para iniciar a nossa aula, eu queria começar indicando para você os caminhos ou como nossa aula está organizada. Primeiramente, nós vamos falar sobre as atividades econômicas e suas divisões por setores, caracterizando esses setores da economia. Basicamente, seria uma etapa conceitual para você tirar ali aquilo que é de base e que é essencial para a nossa discussão e para o seu conhecimento também. Posteriormente, adentramos ao tema Mato Grosso do Sul, ao nosso recorte espacial, essa unidade da federação, o estado de Mato Grosso do Sul, para falar um pouquinho sobre as características da agricultura, da pecuária e do extrativismo, para falar um pouquinho sobre as principais indústrias e seus respectivos produtos, um pouquinho sobre o comércio e a prestação de serviços. Tudo bem? Tendo feito esses repasses iniciais, eu gostaria de começar com você sobre a ideia de atividades econômicas. O que são essas atividades econômicas? Basicamente, é necessário pensar que toda atividade econômica, direta ou indiretamente, depende daquilo que a gente chama de recursos naturais. Elementos da natureza que você utiliza para fabricação, para a produção de outros itens que são essenciais no nosso dia a dia. Basicamente, vamos chamar aqui de matéria-prima. Então, toda atividade econômica, direta ou indiretamente, depende da matéria-prima. E aí, essas atividades econômicas, elas são divididas em setores. O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Obviamente que esses setores eles são interdependentes. Um setor não existe sem o outro. É necessário uma conversa, uma troca, existe uma relação entre os setores para a efetividade de cada um. Beleza? O setor primário, ele é caracterizado basicamente pela produção e pela extração da matéria-prima. Envolve neste caso a agricultura, a pecuária, o extrativismo. Quando essa matéria-prima é retirada ou ela é produzida, dependendo aí as dimensões, ela passa então para o setor secundário. Então, nesse caso, ela vai para a indústria, ou pode ser também a construção civil, enfim. E depois nós temos o setor terciário, caracterizado basicamente pela comercialização, o comércio, a prestação de serviços, o transporte, o setor bancário, o tratamento de água, o tratamento de esgoto, a educação. A aula que eu estou aqui hoje gravando com vocês, ela é um tipo de serviço e estaria então encaixado dentro do setor terciário. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido essa parte. Anotem, porque futuramente isso aqui vai ser muito importante para as discussões. Falando um pouquinho do recorte territorial, né? O nosso recorte para a aula de hoje. Tudo isso que eu falei, setor primário, secundário, terciário, ele acontece no mundo todo, por consequência no país, mas hoje nós vamos falar só do estado de Mato Grosso do Sul. Você sabe aí, você lembra qual é a região, de acordo com a classificação do IBGE, que Mato Grosso do Sul está localizada? Quem falou região centro-oeste acertou. Muito bem. Mato Grosso do Sul está localizado na região centro-oeste e tem uma área territorial superior a 350 mil quilômetros quadrados. Em termos de dimensões espaciais, é um estado relativamente grande. Só para você ter conhecimento, é uma área territorial próxima à área da Alemanha. Né? Em termos de dimensões territoriais, Mato Grosso do Sul é maior que Portugal, é maior que a Itália. Então é uma situação que tem que ser considerada porque essa dimensão territorial
possibilita também uma grande exploração dos setores econômicos, tanto do primário, do secundário, quanto do terciário também. Em termos de população, Mato Grosso do Sul concentra hoje uma população superior a 2,8 milhões de habitantes. E essa população, obviamente, que ela está distribuída no território de maneira irregular. Você tem cidades que concentram populações superiores a hoje, 900 mil habitantes, como é o caso de Campo Grande, a capital do estado. Você tem cidades com bastante população, no caso de Dourados, por exemplo, que tem uma população superior a 200 mil habitantes. E você tem cidades, em termos de população, que são pouco representativas quantitativamente, que é o caso, por exemplo, de Taquarussu, que tem menos de 5 mil habitantes na cidade, tudo bem? Então essa distribuição da população no estado, ela depende de vários fatores, por isso vale lembrar aí que a distribuição da população no território do sul mato-grossense é irregular, beleza? Anotado isso daí, vale lembrar que nós temos uma densidade demográfica, ou seja, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado de aproximadamente 7,86. Isso é uma média, obviamente, né? Então deve ser considerado uma série de fatores para ser analisado quando falamos de densidade demográfica. O cálculo é simples, pega-se a população bruta e divide pela área territorial. Chega-se à densidade demográfica. Tudo bem? Prosseguindo aqui então, falaremos agora do setor primário dentro do estado de Mato Grosso do Sul. O que caracteriza o setor primário? Grosso modo, a pecuária, a agricultura e o extrativismo. No nosso estado, a pecuária ela é organizada, ela é realizada de duas maneiras. De uma forma extensiva, nesse caso exigiria um investimento relativamente mais baixo, exige uma disponibilidade mais ampla de terras, exige uma ineficiência, ela vai produzir uma ineficiência para o controle animal, porque o gado é criado solto e existe uma série de fatores que vão contribuir para essa ineficiência. A pecuária também pode ser trabalhada, ela é produzida, de maneira intensiva. Nesse caso, você tem um controle completo do rebanho, você tem uma seleção mais apurada, do animal, exige um alto investimento. Muita gente vai chamar aí, por exemplo, vai exemplificar a pecuária intensiva como aquele gado de confinamento. Então são características importantes que a gente tem que considerar quando falamos de pecuária no estado de Mato Grosso do Sul. A agricultura, outro ramo importante do setor primário, ela pode ser dividida, entre outras formas, entre a agricultura comercial e a agricultura familiar. Em síntese, a agricultura comercial é aquela que prevalece a monocultura, só um tipo de cultura, que visa uma produção em larga escala, sobretudo visando o mercado externo, é uma produção para exportação mesmo, exige grandes propriedades rurais, grande quantidade de aplicação de insumos agrícolas e, por consequência, também vai trazer uma série de impactos ao meio ambiente. Obviamente, ela não deixa de ser uma atividade econômica necessária, mas o modelo produtivo acredito que pode ser repensado, tudo bem? É importante, de repente, você fazer algumas pesquisas, algumas leituras sobre isso para se inteirar do assunto. Por outro lado, a gente pode colocar a agricultura familiar também como um modelo bastante utilizado aqui no Mato Grosso do Sul. Nós temos aí caracterizando esse modelo o pequeno produtor, as pequenas propriedades, que têm um alto aproveitamento do solo, um impacto ambiental menor, não significa também que não exista, por isso o planejamento, a gestão ambiental, o manejo e a conservação do solo também é importante para as atividades de agricultura familiar, mas em síntese é um tipo de produção que visa o mercado interno. Então você tem ali objetivos diferentes e um beneficia mais a questão econômica, o outro mais a produção de alimentos, dependendo da análise que você for fazer, mas ambos são atividades importantes para o nosso estado. Por fim, ainda dentro do setor primário, nós temos o extrativismo. O extrativismo que pode ser de
três formas, né? Por exemplo, colocar ali num tripé: o extrativismo vegetal, aquele que vai se basear, por exemplo, na extração de frutos, de madeiras, né? Do látex, por exemplo. O extrativismo mineral, que é baseado na extração aí do ferro, do manganês, do calcário ali na região de Bodoquena, bastante conhecido. O animal, né? O extrativismo animal, por exemplo, com a caça e a pesca, bastante utilizado, por exemplo, para fins de sobrevivência das comunidades tradicionais no estado. Isso é muito importante, mas vale lembrar, caça e pesca existem leis bastante rigorosas para isso. Não é sair caçando e pescando assim à torta e à direita que você vai conseguir se beneficiar desse aspecto importante da economia, tudo bem? Por isso que é importante ler, conhecer esses setores para depois tentar fazer a utilização ou se apropriar de determinados recursos. Vale lembrar, em termos de produção da agricultura, tá? Os principais produtos exportados, no nosso caso, Mato Grosso do Sul, são provenientes do setor primário, né? Basicamente, nós temos aí isso sendo resultado da formação histórica do estado, da modernização agrícola. A partir da década de 70, por exemplo, existiram vários programas de incentivo à ocupação das áreas do Cerrado, e as áreas do Cerrado são maioria em termos de bioma no estado do Mato Grosso do Sul. Então, grande parte ali, por exemplo, da região da Grande Dourados, a região central do estado, foi ocupada para fins de atividades do setor primário, sobretudo a pecuária, e agora, mais recentemente, já no século XXI, uma expansão maior da cana-de-açúcar, entre outros fatores. Então, em termos de estatística, de ranking, nós temos a soja, a cana-de-açúcar, o milho, a mandioca e algodão como os principais produtos do estado de Mato Grosso do Sul. Mas lembrando que eles são commodities, né? Eles visam o mercado externo, é um abastecimento, é uma produção para abastecer um mercado de exportação e que visa lucros maiores, por isso cada vez mais exige grandes propriedades para esse tipo de produção, beleza? Por exemplo, aqui eu trago esse mapa para você que fala sobre mostra a espacialização da produção de cana-de-açúcar no estado. Você consegue perceber aqui, ó, essa parte mais em vermelho, que é a região da Grande Dourados, né? Ou também aqui o município de Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Rio Brilhante, que concentra grande parte da produção de cana-de-açúcar e, por consequência, também é nesses municípios que estão localizadas as maiores indústrias de produção, tanto de açúcar quanto de etanol, né? É um produto aí derivado da cana-de-açúcar, tudo bem? Claro, vale ressaltar que essa produção ela chega a esse nível devido a uma série de fatores, como o melhoramento genético, o aprimoramento das técnicas agrícolas, a utilização de maquinários, é uma área bastante mecanizada, né? E o avanço das tecnologias que chega no campo para aumentar essa produtividade. Aqui eu trago algumas imagens para vocês para trazer uma ideia. Um período, né, passado, falava-se muito, por exemplo, que a agricultura familiar ela dependia de técnicas rudimentares, né? O cara que vai na enxada, que utiliza o cavalo, algo mais manual. Recentemente, o modelo produtivo da agricultura familiar tem se modificado também, não que esse modelo não exista mais, mas ele tem, a partir, por exemplo, das cooperativas, das organizações comunitárias, se expandido um pouco mais e recebido um apoio por parte do governo para a mecanização das suas áreas. É o que a gente vai chamar aí das chamadas patrulhas mecanizadas, como você pode perceber aqui nessa foto, produtores de um assentamento recebendo uma patrulha mecanizada. Não é do produtor, o trator que você vê não é do produtor, ele pertence ao estado, por exemplo, e esse trator vai lá na terra, faz o serviço e permite que o proprietário inicie a sua produção. Aqui nós temos cuidados manuais com a terra, aquele mais rudimentar que eu te falei. Aqui nós temos uma produção de silvicultura, é a plantação de eucalipto, que cresceu bastante na região de Três Lagoas. E aqui nós temos um assentamento de agricultura familiar que produz alimentos. Então são exemplos de setor primário na produção de agricultura no nosso estado.
Em termos de pecuária, cabe ressaltar que nós temos estamos entre os principais rebanhos da região centro-oeste. Por exemplo, em termos de ovinos, a produção de carneiros, né, nós somos o líder, estamos em primeiro lugar. Agora, bovino, suíno, galináceos, a galinha, o frango e etc., nós estamos em terceiro lugar. É um número a ser levado em consideração. Afinal de contas, isso mostra o quanto o Estado depende economicamente, obviamente que não só, mas depende do setor primário na produção de alimentos e também de commodities, como vimos anteriormente. Nessa foto aqui, eu consigo exemplificar para você aquilo que no início da aula eu chamei de gado de confinamento ou a pecuária intensiva. Veja só, então você tem um espaço menor, o número de animais dentro dessa porção do espaço ela é muito maior, você tem muito mais gado dentro da porção do espaço. Isso vai exigir que você tenha técnicas nutritivas para esse animal, que você tenha um controle rigoroso das vacinas e etc. Então é um modelo produtivo utilizado na pecuária sul-mato-grossense. Na parte de baixo você vê o que a gente chamou de pecuária extensiva, o gado solto no campo, né, que vai exigir aqui uma área maior e, por consequência, também pode resultar em uma produtividade menor que isso. É lógico que são modelos comparativos, isso depende do que, com quem que você está fazendo a comparação, tudo bem? Neste mapa agora, eu apresento para você a distribuição espacial dos rebanhos bovinos no estado de Mato Grosso do Sul. Veja só, é importante destacar a região do Pantanal, essa região aqui mais a oeste, que é uma importante região produtora de gado bovino para o nosso estado. Cabe lembrar ainda que ao longo dos anos, a participação da pecuária no PIB do estado cresceu consideravelmente. Veja só, em 2004, nós tínhamos algo próximo a 5 bilhões de reais. E agora, em 2017, isso já ultrapassou 15 bilhões. Isso reforça a ideia da importância da pecuária para o nosso estado e, sobretudo, reforça a eficácia, obviamente que não é uma distribuição regular, mas reforça a eficácia dos projetos que se iniciaram na década de 70 e que intensificaram a ocupação do estado para esse tipo de produção. Beleza? Aqui no slide seguinte, eu só estou dando para vocês um exemplo do extrativismo mineral, né? O Mato Grosso do Sul é forte além do calcário, como eu citei na região de Bodoquena, também no minério de ferro, no manganês, ali na chamada reserva do Urucum, na cidade de Corumbá, próxima à cidade de Corumbá, e esse minério, toda essa produção, todo esse material extraído da natureza tem como destino, em síntese, a China e a Argentina, além de outros, mas predominam esses dois. Então, Mato Grosso do Sul tem mais ou menos hoje 165 empresas ligadas ao setor extrativista e isso traz também consequências tanto para a economia, né, quanto também para o meio ambiente. Cabe a você aí agora fazer uma pesquisa e analisar os fatores que englobam essa ideia para saber se esse fator é positivo ou é negativo. Tudo bem? Vou deixar isso aí aberto para você fazer uma pesquisa sobre os impactos da atividade extrativista no estado de Mato Grosso do Sul. Aqui eu vou trazer para você um mapa agora da espacialização do uso das terras e da cobertura vegetal nos últimos anos no estado de Mato Grosso do Sul. O mapa aqui, né, à minha direita, mais à minha direita, ele representa o ano de 1985. E esse mapa aqui representa o ano de 2019. Quero chamar a atenção para você para alguns aspectos desse mapa. Primeiro, essa porção central. Olha no mapa de 1985. Veja a quantidade de área verde que existia ali. Agora veja aqui no mapa de 2019. Veja a quantidade de área amarela. O verde, pessoal, aqui nesse mapa está representando a cobertura vegetal, enquanto que a porção amarela representa as pastagens. Lembra que eu falei sobre os investimentos na década de 70, a expansão da produção pecuária no estado, etc? Lembra? Está aí o resultado.
Então, grande parte da cobertura vegetal natural do estado, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal também, essa porção de vegetação natural que caracteriza os biomas aqui do nosso estado, elas foram substituídas pela pecuária em grande parte. Outra porção que eu quero mostrar para vocês no mapa é essa aqui da região da Grande Dourados. Olha aqui nesse mapa como você tinha predomínio de áreas em amarelo com um pouquinho de áreas em rosa e aqui a área rosa ganha muita intensidade. O que isso significa? Que a agricultura, a área de agricultura cresceu muito nos últimos anos. Como eu falei, Dourados é referência na produção agrícola no estado, visando sobretudo, obviamente, o mercado de exportação. Então, produz muita soja, produz cana-de-açúcar, produz milho e etc. Tudo bem? Outra questão importante que vale ressaltar é essa porção leste do nosso estado. Veja que aqui você consegue ver um traço fino em azul. Esse traço fino é o rio Paraná, que banha a porção leste do estado. Já no ano de 2019, olha como esse tracinho em azul, ele fica mais grosso, ele fica mais amplo, ele fica mais largo. Isso significa o quê? Foi nessa região que existiram os principais investimentos em energia hidrelétrica. Aqui está localizado, por exemplo, a usina de Jupiá, próxima a Três Lagoas, a usina de Porto Primavera, próxima à cidade de Anaurilândia, Batayporã, ali próximo à tríplice fronteira, Paraná, Mato Grosso do Sul e estado de São Paulo. Tudo bem? Então veja que ao longo dos anos o uso e a cobertura da terra no estado ele vai sendo alterado em função das atividades de pecuária, das atividades de agricultura e também para a exploração de energia hidrelétrica, entre outros fatores. Aqui a gente começa a falar um pouquinho sobre o setor secundário. Seria o setor que cuida da transformação da matéria-prima. Retira, por exemplo, de uma agricultura para converter isso em alimentos, retira do extrativismo para converter isso em ferro, para converter isso em insumo agrícola e etc. Então é a transformação. Nós temos aqui no Mato Grosso do Sul indústrias de curtume que trabalham com o couro, indústrias de frigorífico, né, que trabalham com o processamento da carne, indústrias sucroalcooleiras, né, como o caso das indústrias que utilizam a cana-de-açúcar como matéria-prima, e também um setor muito, mas muito importante mesmo para a economia do estado. Inclusive, ele é considerado um carro-chefe, né, da economia. Sempre que a economia está em baixa, os governos investem na construção civil para salvar a economia. Então é um setor muito importante que também é caracterizado como setor secundário. Então, Mato Grosso do Sul tem um grande potencial para o fornecimento de matérias-primas e isso possibilita, obviamente, a instalação dessas indústrias aqui no estado. E aí, isso vai exigir infraestrutura, vai exigir muitas vezes benefícios fiscais do governo, qualificação de mão de obra e uma série de outros fatores que vão possibilitar a instalação e a manutenção dessas empresas no território sul-mato-grossense. E aí eu chamo a atenção para a grande região industrial de Três Lagoas, uma região de bastante destaque nos últimos anos e cabe para você aí fazer uma pesquisinha, ler um pouco e interar sobre esse assunto do crescimento econômico industrial de Campo Grande, de Três Lagoas, desculpa. Seguindo aqui, eu apresento para vocês algumas das fotos que eu falei. Então, por exemplo, um frigorífico, nós temos aqui a construção civil, uma indústria produtora de alimentos no município de Nova Alvorada do Sul, uma indústria de papel e celulose no município de Três Lagoas. Então, são exemplos da produção industrial do setor secundário no estado. Obviamente que não se limita só a isso, você tem que fazer pesquisa para aprender um pouquinho mais, mas são alguns exemplos. Aqui eu trago para você uma foto da usina hidrelétrica Jupiá, né? Ela tem o nome de Engenheiro Souza Dias, ela se localiza na cidade de Três Lagoas, e aqui à minha direita é a Engenheiro Sérgio Mota, a usina hidrelétrica Engenheiro Sérgio Mota, localizada na região de Batayporã, na Aurilândia, que ela é popularmente conhecida como Porto Primavera. Tudo bem? Vale a pena também ler um pouquinho sobre os impactos ambientais desses empreendimentos energéticos no estado. Em termos de exportação, vale lembrar que o nosso
maior parceiro comercial é a Ásia, então tem importância a China dentro desse processo. Então as relações geopolíticas, as relações de comércio exterior com esse país, ela tem uma importância significativa para a economia do nosso estado. Em termos de importação, nosso maior parceiro comercial é a América Latina, por isso também é importante manter boas relações com os nossos vizinhos. Em termos de PIB, Produto Interno Bruto, né? A grosso modo, aquela riqueza que o país produz, e que vale lembrar, não é igualmente distribuída, né? A distribuição é bastante desigual. Embora o setor primário e o setor secundário, agricultura, pecuária, extrativismo, as indústrias e a construção civil no setor secundário, tenham uma participação muito importante no Estado, é o setor terciário que tem a maior participação no PIB. Basicamente é o setor que faz a economia circular, e isso é um detalhe muito importante para o Estado em termos econômicos. Em linhas gerais, a gente pode dizer que o PIB de Mato Grosso do Sul, 60% é representado pelo setor terciário, comércio, serviços e etc. Então cabe destacar a importância desse setor para a economia do Estado. Aí eu trago para vocês alguns exemplos de o que é o setor terciário, onde se realizam as atividades comerciais, onde você compra e vende com facilidade aquilo que você faz no seu dia a dia. Cabe destacar aqui, por exemplo, um ponto histórico de Campo Grande, o Mercadão Municipal, é um exemplo de setor terciário, né, de atividade que se estabelece dentro do setor terciário. Nós temos a Rua 14 de Julho, que é historicamente um centro comercial também, ao longo dos anos foi perdendo essa qualidade, mas que agora recentemente, a partir da sua revitalização, ela passa a ser novamente um importante centro comercial do município de Campo Grande. Obviamente que esses centros comerciais, eles vão existir em outras cidades, em maior ou menor proporção, mas isso é característico do setor terciário, tudo bem? E nesse mapa eu apresento para vocês um outro ponto muito importante do nosso estado dentro do setor terciário, que é o turismo. O turismo, obviamente, você não deve considerar somente aquela visita, as férias que você tira em locais paisagísticos, em termos de natureza e etc. Existem vários tipos de turismo e por isso o Mato Grosso do Sul também é forte. Além, lógico, da região de Bonito, de Bodoquena, de Jardim com seu grande atrativo natural, nós temos, por exemplo, a região de Ponta Porã, que é bastante utilizada para o chamado comércio de compras, né? Então as pessoas vão muito para essa cidade para compras, considerando ali a nossa fronteira seca com o Paraguai, a cidade de Pedro Juan Cavalheiro. Nós temos as cidades de Rio Verde, Bodoquena, também de Coxim, com atrativos naturais, Campo Grande, com atrativos históricos, né? Isso é bastante importante. Então, ao longo dos anos, Mato Grosso do Sul tem se constituído um importante polo turístico e oferecendo grande potencial econômico a partir dessa atividade. Cabe lembrar aqui, quase já chegando no final da nossa aula, as despesas ou os investimentos, eu gosto de falar muito, com o setor público, né? Porque a educação pública, a saúde pública, setores de transporte, alimentação, assistência social, são elementos muito importantes nas análises econômicas, porque a partir desses setores que empregam muito, a economia passa a circular e fortalece o dinamismo econômico do nosso estado. Enfim, são alguns exemplos que a gente trouxe para vocês. Lembrando, a administração pública é um serviço essencial, né? Você está recebendo essa aula, por exemplo, é a partir de uma administração pública, então isso cabe lembrar que dentro do setor terciário, além do comércio, do serviço, do turismo, nós temos a administração pública como um importante elemento para ser analisado. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Hoje o tema da nossa aula foram os aspectos, o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, caracterizando que no primário você tem agricultura, pecuária e extrativismo, no setor secundário prevalece a indústria e a construção civil e no setor terciário você tem o setor de serviços, o comércio e a administração pública. Espero que você tenha compreendido tudo que a gente falou, anotem mais, façam pesquisas e espero que a gente possa se encontrar numa próxima aula. Fiquem bem, se cuidem, até a próxima.